Vamos louvar o nosso Deus? Amém? Aleluia. Maravilhoso. Ele que está vivo. Amém? Ele que reina soberano para todo sempre. Aplauda ao Senhor Jesus. Let love explode and bring the dead to life. A love so bold to see a revolution somehow. Let love explode and bring the dead to life. Love so bold to bring a revolution somehow. Now I'm lost in your freedom, and this world now overcome. My God's not dead, He's surely alive. He's living on the inside, rolling like a lion. God's not dead, He's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. Roaring, He's roaring, roaring like a lion. He's roaring, roaring, roaring like a lion. Hallelujah. Let's hope arise and make the darkness hide. My faith is dead, I need a resurrection somehow. Now I'm lost in your freedom, and this world now overcome. My God's not dead, He's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, He's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. Roaring, roaring, roaring like a lion. Roaring, roaring. Heaven roll and fire fall. Come shake the ground with a sound of revival. Let heaven roll and fire fall. Come shake the ground with a sound of revival. Let heaven roll and fire fall. Come shake the ground with a sound of revival. Let heaven roll and fire fall. Come shake the ground with a sound of revival. My God's not dead, He's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, He's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, He's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, He's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. Roaring, roaring, roaring like a lion. Roaring, roaring, roaring like a lion. Surely alive, roaring like a lion. Aleluia. Diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios,
Não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Deus, Tu és maravilhoso, Senhor. Como é sábio o Teu conselho, Pai. Como é sábio, Senhor, quando dizes que não devemos, Senhor, imitar esse mundo, que não devemos, Senhor, andar como os pecadores, Senhor. Mas devemos, Senhor, andar de acordo com a Tua vontade, nos alegrarmos, Senhor, na Tua santidade, Deus, e sermos santos, porque Tu és santo. No maravilhoso nome de Jesus, Senhor, nós pedimos, ó Pai, nós clamamos a Ti, venha nesse lugar, Senhor. Nós cremos que Tu estás presente, nós cremos, Senhor, no Teu Espírito Santo que fala dentro de nós. Nós clamamos a Ti, Senhor, aceita os louvores do Teu povo nessa noite, que possamos, Senhor, entrar diante do Teu trono maravilhoso, Senhor, com louvores a Ti, com ações de graças, ó Pai, reconhecendo tudo o que Tu és, ó Pai, e tudo aquilo que Tu nos tem dado. No nome santo de Jesus, ó Pai, nós Te louvamos pela vida eterna que nós temos em Ti. Corte do Egito, ou na casa de César, na Babilônia eu sei que não é meu lugar. Rejeito os seus manjares, reprovo os seus altares, e não me iludo com a festa de Belsazar. Porque eu não nem retrocedo, estou decidido e não volto atrás. Sou separado, sou escolhido, eu sou um santo lutando contra o pecado. Santo, eu quero ser santo, eu quero ser santo, porque santo é o meu. Eu quero ser santo, Senhor, eu quero ser santo, eu quero ser santo. Eu quero ser santo, porque santo é o meu Senhor. Não nos vendemos, Senhor, na corte do Egito, ou na casa de César, na Babilônia eu sei que não é meu lugar. Rejeito os seus manjares, reprovo os seus altares, e não me iludo com a festa de Belsazar. Porque eu não cedo, nem retrocedo, sou decidido e não volto atrás. Sou separado, sou escolhido, eu sou um santo lutando contra o pecado. Eu quero ser santo, eu quero ser santo, porque santo é o meu Senhor. Tu és santo, Senhor, eu quero ser santo. Santo, eu quero ser santo, eu quero ser santo, porque santo é o meu Senhor.
separating unto the veil was torn. The moment that hope was born, and guilt was pardoned once and for all. Captivating, but no longer bound by chains, left in an empty grave, the sinner and the sacred resolved. And all of creation, sing with me now. Lift up your voice and lay your burden down. And all of creation, sing with me now. Fill up the heavens, let His glory resound. Time is fading, and we see Him face to face. Every doubt erased, forever we will worship the King. And all of creation, sing with me now. Lift up your voice and lay your burden down. And all of creation, sing with me now. Fill up the heavens, let His glory resound. Oh, 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 the reason we breathe is to sing of His glory. And for all He has done, praise the Father, praise the Son, and the Spirit in one. And all of creation, sing with me now. Lift up your voice and lay your burden down. And all of creation, sing with me now. Fill up the heavens, let His glory resound. And all of creation, sing with me now. Lift up your voice and lay your burden down. And all of creation, sing with me now. Oh, let His glory resound. Oh, oh, oh. And every knee will bow. Oh, and never will tongue praise the Father, praise the Son, and the Spirit in one. Aleluia. Abba, Pai, minha fonte, eu venho de Ti e sempre volto pra Ti, Senhor. Abba, oh, Abba, oh Senhor, Abba. Vou me alegrar com Tua santidade. Quero aprender a viver o quê? Tua vida, Aleluia! Eu quero estar perto do Teu fogo que me aquece o coração, perto das Tuas fontes que saciam minha alma, dentro dos limites de Jerusalém. Quero ser candeia sustentada por Teu óleo, desembaraçar meus pés, correr, voar como águia nas alturas. Cada instante vou viver pra Ti, cada pensar
de Jesus. Meu tempo, meu talento, meu ser e tudo que tenho é teu, oh Senhor. Tudo que tenho é teu, tudo que tenho é teu, Senhor, eu quero estar perto do teu fogo que me aquece o coração, perto das tuas fontes que saciam minha alma, dentro dos limites de Jerusalém. Quero ser candeia sustentada por teu óleo, desembaraçar meus pés, correr as alturas, cada instante vou viver pra ti, cada pensamento meu será pra ti, Jesus. Meu tempo, meu talento, meu ser, tudo entrega ao Senhor. É teu, Senhor, é teu, Senhor. Oh, tudo que temos, tudo que somos a ti pertence, ó Deus. O ar que respiramos, Senhor, o Espírito que habita dentro de nós, ó Deus, tudo é teu, tudo vem de ti, Senhor. É teu, Senhor, é teu, tudo que tenho é teu. Entregamos, Senhor, o louvor a ti. Oh, te agradecendo, Senhor, por tudo que temos. Te agradecendo, Senhor, pelo teu Espírito Santo. Te agradecendo, Senhor, pela vida eterna em Cristo Jesus. Te agradecendo, Senhor, por mais um dia em nossas vidas. Oh, Senhor, é teu, Senhor. Aleluia. Santo Deus. E mesmo sabendo de tamanho poder que Ele tem, ainda assim, muitas vezes a nossa fé vacila. Muitas vezes nós temos a tendência de não acreditar nele. Muitas vezes nós temos a convicção de que Deus não sabe o que está fazendo. Muitas vezes nós achamos muito mais fácil acreditar em nós mesmos, acreditar naquilo que o nosso coração deseja. Só que a palavra de Deus diz que o nosso coração, ele é enganoso. Ele faz com que a gente pense que aquilo que a gente quer é o melhor. É o melhor para o momento, é o melhor para a nossa vida. Nós não sabemos que a nossa fé está nas mãos daquele que é maior do que todas as coisas. Aleluia. Abriste el mar, algo hiciste andar. Eres la resurrección, eres vida, eres perdón, eres mi salvación. Detuviste el sol, Señor Jesús. Del cielo fuego bajó. Tú eres Señor, Eres mi libertador, eres Dios, eres creador, eres mi sanador. Aumenta mi fe, hazla crecer.
abriste el mar, Señor. Eres poderoso Dios, eres la resurrección, eres vida, eres perdón, eres tú eres el Salvador. Me tuviste con tu poder, con tu misericordia. Eres mi libertador, eres Dios, eres creador, eres mi sanador. Aumenta mi fe. Te lo pido, Señor, que crezca Dios. Yo quiero tocar. Acércame. Te quiero ver. Y en tus brazos me quiero esconder. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Hazla crecer. Quiero tocar tu gloria, tu poder. Te quiero ver. Y en tus brazos me quiero esconder. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Te quiero ver. Señor. Ven, aumenta mi fe. Necesito tanto, tanto. Somos las voces. Aumenta mi fe. Hazla crecer. Pídale, oh, Quiero tocar pídalo. gloria y poder. Te quiero tocar, Señor. Te quiero ver. Oh, Te quiero ver. y en tus brazos Y en tus brazos me voy a esconder, Señor. quiero esconder. Aumenta, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Hazla crecer, Señor. Aumenta mi Te quiero tocar, yo quiero sentir tu poder, Señor Jesús, y sentir tu espíritu. Aumenta mi fe. Tu espíritu, Señor, dentro en mí. Aumenta mi fe. Te quiero sentir, Señor Jesús. Aumenta mi fe. Ven, tocarnos, Dios. Te necesitamos, Dios. Ven, Señor Jesús, aumenta nuestra fe. Aumenta De una manera tal que nosotros vamos a conseguir, Señor, verte, mirar, Señor, tu faz, mirar tu rostro, Señor Jesús, y sentir el olor, Señor, de tu piel. Aumenta mi fe. En esta noche, Señor, aleluia. Precisamos de Ti, Senhor. Nessa canção, ó Deus, a nossa oração vem aumentar a nossa fé, Senhor. Precisamos de Ti. Precisamos ver, Senhor, o Teu agir em nosso meio. Mas só podemos ver, Senhor, a Bíblia é clara. Só podemos ver, Senhor, o Teu agir se cremos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso sentimento, de todo o nosso entendimento, Deus.
Venha, Senhor, é o Teu Espírito Santo quem promove essa fé inabalável, a fé, Senhor, necessária para remover a montanha, Deus. Sem Ti nada somos, sem Ti nada temos, Tu és o nosso tesouro maior, precisamos de Ti. Oh, recandarai, Súria Lamai, oh, xerebá, senderei a Síria Lamai. Aumenta, Senhor, aumenta minha fé, haz-la crescer, quero tocar tu glória e poder, acércame, te quero ver, y en tus brazos me quero esconder. Aleluia, aplauda ao Senhor Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Crônicas, ou 1 Crônicas, 4, 9 e 10. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Como é a sua oração? É uma oração objetiva, poderosa? Como você costuma orar? Joãozinho não sabia como orar. E ele então estava se aproximando da época de Natal. Naquele ano ele havia descoberto que Papai Noel não existe. Então ele entendeu que Deus era a sua única opção, uma vez que seus pais eram pobres. Ele então ficou até a tarde da noite assistindo a televisão para aprender como orar. E ele andou surfando num daqueles canais que caíram naqueles programas onde os pregadores eram tradicionais, os pentecostais da antiga era. E então ele aprendeu como orar e chegou no seu quarto, dobrou os seus joelhinhos e orou e disse, de acordo com o que ele aprendeu na televisão: Senhor eterno, poderoso e soberano, venho humildemente diante de Ti, rogar, se de acordo com a Tua vontade uma bicicleta me for dada. Todavia, Senhor, seja conforme a Tua soberania e Teu controle universal. E ainda que me venhas conceder o meu pedido, que seja no Teu tempo, somente no Teu tempo, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Amém. Passado uma semana, ele não viu resposta nenhuma e o Natal estava se aproximando e a bicicleta não veio. Então ele resolveu assistir outros programas de televisão para aprender, quem sabe, um outro tipo de oração, e ele começou a surfar e descobriu aqueles canais de pregadores neopentecostais. E então ele dobrou os seus joelhos e disse para Deus: amado Deus, eu declaro a minha necessidade de uma bicicleta. E eu determino em nome de Jesus que em 24 horas uma bicicleta azul de 10 marchas vai estar na minha porta. Assinado Joãozinho. Amém. Passado as 24 horas, a bicicleta não apareceu. Então, no dia seguinte, sua mãe, que era católica, e tinha na sala 2 estátuas, uma de Maria e uma de Jesus, notou que a de Maria havia sumido. E ela começou a procurar por toda a sala e não achou. Começou a procurar pela casa e não encontrou Maria. Quando ela volta para a sala de estar, lá estava na estátua de Jesus uma nota. Era a 3ª oração de Joãozinho. E a oração dizia o seguinte: querido Jesus, se o Senhor quer ver de novo a sua mãe, como é a sua oração? Porque é interessante que um homem totalmente desconhecido entra para a Bíblia simplesmente por causa da oração que ele fez.
Quem ouviu falar de Jabes além desse capítulo, além desses 2 versos? Fora isso, a Bíblia não fala mais nada sobre Jabes. A única coisa que a história vai revelar é que ele é um dos descendentes de Judá. Mas fora isso, fora esses 2 versículos, Jabes é um ilustre desconhecido, o que me faz sentir muito confortável e provavelmente fará com que muitos de nós nessa noite se identifiquem com ele. Ele é aparentemente um João ninguém. Ele é alguém que ninguém conhece, que ninguém sabe. E a Bíblia, ela também inclui Joões ninguéms. A Bíblia inclui pessoas assim. Quando nós lemos, por exemplo, a história dos profetas, quais os profetas que vocês se lembram? Cita o nome de um profeta aí. Isaías, Jeremias, quem mais? Ezequiel. Olha só quanto profeta. Alguém se lembra de Obadias? Alguém vai falar, isso aí ele acabou de inventar. Nem existe. Mas está lá, é que nem cidade pequena, é que nem Nova Aurora. Se você passar muito rápido na Bíblia, acabou. Não tem mais Obadias. Mas está lá. E o Sofonias, que parece ser o indício arqueológico de que algum nordestino fez parte da Bíblia. Porque com o nome desse, Sofonias, mas está lá. E olha que esses 2 ainda escreveram alguma coisa, o Obadias e o Sofonias. O Obadias devia ser baiano, que vivia em festa, né? Obadias, né? E o Sofonias devia ser parente próximo dele. Mas a Bíblia registra vários outros profetas, cita o nome deles, só que a diferença é que esses homens nem escreveram livro algum. E também tem muita gente que pensa que profeta na Bíblia é alguém que sempre consegue ver o futuro. E na verdade não. O profeta é o mensageiro de Deus. Ele recebe de Deus a mensagem e ele transmite ao seu povo. Às vezes essa mensagem incluía Deus falar o que iria acontecer no futuro da história de Israel, na revelação da salvação humana. Então por isso Deus revela o futuro e traz ao profeta. Não era para fazer ninguém ganhar na loto, não era para ficar fazendo fama como adivinhador. Mas a verdade é que a maioria dos profetas nunca viram futuro nenhum, nunca adivinharam coisa nenhuma sobre a vida de ninguém. E grande parte dos profetas de Deus, na verdade, nunca escreveram nenhum livro na Bíblia, nenhuma frase. Mas eles fizeram parte do seu contexto, do seu período, do seu tempo. Alguns foram ilustres desconhecidos mesmo entre o seu povo. Porque quem é que pensa que Jeremias era famoso? Jeremias, na verdade, era um qualquer, uma voz que destonava, era um rebelde que vivia falando coisas contra o governo, contra Israel. Como não tinha televisão nem jornal naquela época, Jeremias se limitava a estar nas praças, nos mercados, para ali começar a proclamar as suas profecias. Fora isso, quem lhe deu crédito? Fora isso, quem prestou atenção em Jeremias? Jeremias foi tão desprezado que só 70 anos depois, quando os escritos dele finalmente começaram a ser coletados, é que as pessoas começaram a ver, agora no cativeiro, que Israel tinha sido destruído exatamente como ele tinha profetizado, começaram a ver que Jeremias era um homem que se devia prestar atenção, apesar de estar morto, seu livro estava vivo, e então Jeremias começa a ficar famoso 70 anos depois da sua morte. Mas fora isso, Jeremias foi um homem comum. O que homens comuns podem esperar de Deus? Foi assim com os apóstolos, foi assim até mesmo com os apóstolos, os profetas e com os apóstolos. Porque quem é que sabe a história de Bartolomeu? Você sabia que Bartolomeu foi um dos 12 apóstolos? Você nem sabia, né? Fala a verdade. Eu estou vendo assim um pontinho assim balançando a cabeça, mas na verdade duvidando. Está lá, Bartolomeu, era um dos 12 apóstolos. A gente fala tanto do Pedro, fala tanto do João, a gente fala tanto do Tomé, sempre jogando pedra no pobre coitado, e esquecemos completamente de Bartolomeu.
Quem foi Bartolomeu? Ninguém sabe. A própria Bíblia só menciona que ele foi um dos apóstolos, depois em Atos de Apóstolo o cara nem aparece, o nome dele nunca mais é mencionado, ninguém sabe mais nada sobre ele. Só a história vai mostrar que Bartolomeu foi um servo do Senhor, martirizado por causa da sua fé. Mas a Bíblia está cheia de pessoas assim. Pessoas como eu e você, desconhecidos, que servimos ao Senhor dentro da nossa medida que nos coube, dentro do nosso anonimato, dentro do nosso desconhecimento público. Deus nos chamou para sermos dele, filhos e filhas dele, príncipes e sacerdotes, que na verdade só são conhecidos por Deus. Homens e mulheres que passam pela história sem jamais serem mencionados em qualquer registro, em qualquer livro, mas fizeram parte do plano de Deus. Tanto se fala sobre os pastores ladrões, e ficou a característica, normalmente ficou aquela imagem de que pastor é ladrão, mais ou menos como ficou no Brasil a imagem de que policial é corrupto e adora matar gente. Todos nós sabemos que isso não é verdade de maneira geral. Infelizmente é verdade em bastante número suficiente para escandalizar, mas não representa a maioria. No Brasil, por exemplo, foi feita uma pesquisa e descobriu que mais de 80% dos pastores vivem com menos de um salário mínimo. Mas por causa, não dos outros 20, porque os outros 20 são que ganham acima de um salário mínimo, e na verdade os que escandalizam são aqueles que normalmente estão entre as pouquíssimas raras exceções. Na verdade, a grande parte do evangelho ao redor de todo mundo é feita por pessoas que nunca aparecem na mídia, que nunca terão uma voz na televisão, no rádio ou na internet. E muitos desses nem sequer serão pastores, missionários, serão Josés, Marias, Antônios, que estarão simplesmente por aí sendo servos do Deus vivo, fiéis a Ele, mas estão fazendo parte do plano de Deus. Deus os tem como parte integrante do seu propósito. E entre essas pessoas comuns está Jabes. E nós não pretendemos falar de Jabes mais do que a própria Bíblia fala sobre ele. Nesses 2 únicos versículos que mencionam Jabes, nós podemos aprender algumas coisas sobre ele. Mas a primeira coisa é que a oração de Jabes foi o que fez ele ficar famoso. Foi o que ele fez ele entrar para o registro bíblico, ainda que rapidamente, 2 versículos só, mas fez com que ele entrasse para o registro bíblico. O fato de que ele soube orar. Não se desesperou como o Joãozinho, que sequestrou Maria. Antes resolveu esperar pela resposta de Deus. E Deus o abençoou. Nós podemos aprender 10 coisas sobre Jabes nesta noite. 10 coisas que despontam a partir desses 2 versos da palavra de Deus. Deixa eu achar esses versos de novo, porque eu acabei de perder eles aqui. 1 Crônicas capítulo 4, se você quer me acompanhar. A primeira coisa é que Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. Isso a Bíblia diz claramente. Ele foi o homem mais respeitado da sua família. Algumas versões dizem que ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. Foi mais ilustre do que os seus irmãos. Que tipo de respeito, que tipo de destaque era esse que Jabes possuía? A Bíblia não menciona. Ela não menciona que é vinda de facilidades. Ela não menciona que é vinda de Jabes ter tido mais sorte que os seus irmãos. Na verdade, pelo contrário. A Bíblia vai mostrar que Jabes é um homem que se destacou e que mereceu destaque. Mas há muitas formas de alcançar esse destaque.
No mundo moderno, nós aprendemos que tudo vale para você alcançar os seus 10 minutos de fama. No mundo moderno, as pessoas são capazes de fazer qualquer coisa para voltar a serem vistas, aplaudidas. Pessoas estão dispostas a se corromperem, a vender seus princípios, para que possam serem reconhecidas, para que possam obter dinheiro, fama, sucesso. Entre estes, encontramos casos extremos de pessoas que chegam a fazer pactos com o diabo, vendendo suas almas ao diabo, para que possam alcançar isso. Até que ponto essas pessoas de fato acreditam que exista um diabo e acreditam que de fato ele vai fazer uma troca, porque tem algum interesse de bem, de felicidade, de alegria para aquela vida, nós não temos como saber. Isso cabe a cada cabeça a sua própria sentença. Mas o fato é que pessoas se corrompem, e uma das razões maiores que elas se corrompem é para que elas possam manter seu status, ou para que possam chegar ao status desejado. Pessoas são capazes das coisas mais horrendas, mais absurdas, criar inimigos, pisar nos outros, destruir, correr o risco de perder sua própria salvação, para que possam manter um lugar de destaque, para que possam ser vistas como mais ilustres que os outros. A Bíblia não diz que Jabes foi mais ilustre porque ele lutou para ser mais ilustre. A Bíblia simplesmente constata o fato. Ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. Isso pode ser, pelo ponto de vista de Deus, totalmente diferente do que nós imaginemos. Não por ter sido mais rico, não por ter sido mais poderoso, não por ter sido mais famoso, mas exatamente por ter se aproximado mais de Deus. Porque é isso que nós encontramos nas páginas de Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo fala sobre os membros da igreja de Bereia, e diz que os crentes de Bereia eram mais nobres do que os seus irmãos, igualzinho a frase ali que foi dita a Jabes. Por que eles eram mais nobres? O livro de Atos explica: porque eles não compravam gato por lebre, eles não caíam em qualquer tipo de pregação de prosperidade, eles não caíam em qualquer manifestação de milagre ou de dons espirituais. Eles queriam ver o caráter, a essência do pregador, eles queriam ver a fonte da onde vinha aquela mensagem. Os crentes de Bereia não faziam como a maioria dos crentes fazem nos dias modernos, que vão e preferem os seus próprios mestres, como diz a profecia de Paulo, de que nos últimos tempos haveriam pessoas com coceira no ouvido e que não suportariam a sã verdade. Não suportariam a verdade nua e crua das Escrituras Sagradas. Elas teriam coceira no ouvido e buscariam mestres para si, mestres que lhes digam aquilo que corresponde ao que desejam ouvir. Pessoas que agem como a bruxa da Branca de Neve, que olha para o espelho e diz: espelho, espelho meu, existe alguém no mundo mais bela do que eu? E o espelho todo constrangido diz: para falar a verdade, tem sim. E ela então dá um jeito de resolver essa questão, não ficando mais bonita, mas matando quem é mais bonita. Como muitas mulheres fazem, que já que não conseguem emagrecer, procuram engordar suas amigas. E há muitas pessoas assim. Muitas pessoas que são capazes de se corromper e vender tudo para estar no spot, para estar no lugar onde há luz e destaque. E a gente que cresce e ganha notoriedade exatamente fazendo o contrário. Quando alguns repórteres foram até a Índia para procurar a famosa Madre Teresa de Calcutá, eles chegaram e viram ali uma velhinha lavando as escadarias da entrada do templo e perguntaram para ela: aonde nós podemos falar com a líder, com a senhora, que
toma conta de tudo isso aqui, a Madre Teresa, e ela falou, você pode entrar lá e esperar, que daqui a pouco ela aparece lá. E eles esperaram, e quando eles viram chegando a velhinha já lavando as mãos, colocando de lado ali a vassoura, eles disseram, minha senhora, quando é que a Madre Teresa vem? Ela disse, sou eu, agora eu posso atender, sejam bem-vindos. Madre Teresa de Calcutá não ficou famosa por agradar todo mundo, nem por falar palavras bonitas e agradáveis. Num discurso onde ela veio dar aqui em Washington, quando estava presente o presidente Clinton, as maiores autoridades dos Estados Unidos, os representantes da imprensa, disse um dos repórteres que cobriu aquela matéria, ele disse, ao terminar o seu discurso, não sobrou ninguém naquela plateia que ela não tivesse ofendido. E uma das coisas que ela disse foi, americanos, não matem os seus filhos, parem com o aborto. Se vocês não os querem, mandem para mim, eu cuido deles. Lá na Índia, lá na pobreza, na miséria de Calcutá, eu cuido deles para vocês, mas não os matem. Há pessoas que alcançam notoriedade, não porque lutaram pelo seu braço, porque estudaram bastante e juntaram bastante dinheiro, mas porque se aproximaram de Deus. E a Bíblia é muito clara que ela diz que aquele que se exalta perante Deus, Deus o abate, Deus o esmaga. Mas aquele que se humilha, Ele o exalta. Ele toma aquele que é pobre e humilhado e ele o levanta e o faz assentar entre os príncipes. Eu sempre parei para pensar sobre Billy Graham. Para falar a verdade, eu fui criado no cristianismo, fui criado no meio evangélico, sempre ouvi falar de Billy Graham, e desde que eu me conheço ele sempre foi velho. Mas eu nunca consegui ouvir uma pregação inteira de Billy Graham e nem ler um livro de Billy Graham. Porque nunca foi um homem cuja mensagem ou cujo conhecimento me atraiu. O que sempre me atraiu em Billy Graham foi, sem dúvida alguma, o seu caráter, a sua fidelidade, a história que eu ouço a respeito de Billy Graham. Não que pessoalmente eu consegui entender até hoje porque ele se tornou um homem que conseguiu se tornar o evangelista do século. E diz que certa vez um pregador chegou e disse isso na cara do Billy Graham. E falou, eu quero entender por quê que eu, tendo ouvido muitos melhores pregadores, feito muitos melhores cursos e faculdades de teologia, Deus escolheu você para se tornar o evangelista do século. Você pode me dar uma resposta? E o Billy Graham calmamente disse, essa é exatamente a primeira pergunta que eu vou fazer a Deus quando eu entrar no céu. Porque eu também não entendo. Aproxime-se de Deus. E Deus vai te exaltar. Você poderá ser um ilustre da terra, um nobre, não conforme os padrões do mundo. Você poderá servir ao Senhor muitas vezes no anonimato da publicidade. Você poderá servir ao Senhor muitas vezes da maneira mais simples, sem que nunca fique conhecido. Mas Deus vai fazer isso. Um dos irmãos Baldwin, dos atores, se converteu, hoje é um servo do Senhor Jesus, e o seu testemunho, ele conta como ele conheceu a Jesus, e ele diz, foi por causa da Maria, a minha empregada doméstica, que ela sempre falava aos poucos dentro da nossa casa, que Jesus nos amava, que Deus tinha um plano para nós, e nós nunca prestávamos atenção nela. Nós éramos atores de Hollywood, famosos e ricos. Para que nós vamos prestar atenção numa empregada doméstica? Mas Maria era muito querida. Maria ganhou o nosso coração pela sua simplicidade, pela sua vida, pelo seu testemunho. E nós acabamos vindo até Jesus por causa de Maria. Quantas Marias existem por aí? Quantas pessoas cujos nomes ficaram desconhecidos aos olhos do mundo, mas conhecidos por Deus? Deus sabe. E quando Deus olha, Deus vê os nobres da terra. Quando Deus olha, Ele vê aqueles que são os ilustres da terra. Ilustres desconhecidos para o mundo, porque para Deus são filhos e filhas, príncipes, reis e sacerdotes,
que no céu tem posição de autoridade superior à dos anjos. Porque a nenhum anjo foi dado jamais assentar-se em um trono, a Bíblia diz, mas aos filhos dos homens, aqueles a quem Deus chamou através da salvação de Jesus Cristo. Jesus disse: dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono, assim como o Pai me fez assentar com ele no seu trono. Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. De acordo com o relato bíblico, é por causa do ponto de vista divino, do que ele fez, de escolher se aproximar de Deus, de escolher depender de Deus. A segunda coisa que nós vemos do texto bíblico é que Jabes é alguém que sofria aflição, porque nos diz o texto que sua mãe deu esse nome, Jabes, que significa aflição, pesar, luto, dizendo: porque com dores o dei à luz. Mas eu pergunto, qual mulher que não dá à luz com dores? Só se estiver anestesiada, não é mesmo? Isso significa que a dor foi além do normal. Mas para dar o nome do filho de aflição, parece que a dor se refere muito mais do que simplesmente à dor do momento do parto. Parece tratar-se de circunstâncias da vida em que a família passava. E Jabes nasce exatamente naquele momento. Jabes nasce exatamente no momento da dificuldade. O meu filho mais novo, Vitor, ele nasceu exatamente num grande momento de dificuldade que nós estávamos passando. Foi tanto nervosismo, tanto estresse, tanta pressão, que nós nos preocupávamos constantemente com o bebê, de que aquilo fosse afetá-lo. E foi exatamente no meio dessa gravidez que Deus começou a nos direcionar para vir para os Estados Unidos. Então começamos com aquele processo de aplicação para a saída do visto. Mas antes, aliás, de aplicar para o visto, nós decidimos que era melhor esperar o Vitor nascer, porque já estávamos com 6, 7 meses de gravidez, achávamos que era melhor esperar para ele nascer no Brasil. O próprio médico recomendou isso. Claro que hoje nós teríamos pelo menos um legal na família, mas quando eu puder ir para o Brasil eu vou matar esse médico. E Vitor nasceu no meio disso. E ele tem esse nome exatamente por causa disso. Nós estávamos dirigindo na Visconde de Guarapuava, no centro de Curitiba. Primeiro a gente pensava que era menina, então o nome ia ser Luísa. Mas daí a gente descobriu que era menino. E no meio daquela aflição, eu estava dirigindo e olhei para a Sidney e falei: o nome dele vai ser Vitor Daniel. Vitor Daniel, esse é um nome bonito. Por quê? Eu falei: porque na hora que ele nascer, Deus vai nos conceder a vitória e Deus vai nos tirar da cova dos leões. Por isso vai ser Vitor Daniel. E então nós esperávamos o Vitor nascer para poder aplicar para o visto. Então eu sempre falava: nasce visto, nasce! Porque o bichinho não queria sair de lá de dentro. Eu resolvi apostar, ou resolvi crer na vitória. Por alguma razão, a mãe de Jabes, talvez fosse pessimista ou estivesse desesperançada, resolveu colocar o peso todo em cima do filho. Vai se chamar aflição. Vem cá, aflição. Imaginou você ter um filho assim? Vem cá, pesar. Ô luto, chega aqui, meu filho. Ia chamar o menino a vida inteira assim. Como Benjamim, quando está para nascer, sua mãe, também no momento de dores, está ali para morrer, diz que o seu nome há de ser Adoni. Que alguma coisa a ver também com aflição, com tristeza, com sofrimento, e aonde Jacó diz: não, vai ser Benjamim, porque é o filho da minha alegria. Mas o fato é que Benjamim nasce com esse nome. Há pessoas que nascem com nomes que não são os melhores nomes do mundo. E ele nasceu com esse nome, aflição, pesar. Não é o único da Bíblia. Tem Jacó, que era o embusteiro, trapaceiro, sem vergonha, 171.
Toda vez que seu pai lhe chamava, era isso: ô trapaceiro, vem aqui. E o Jacozinho vinha lá. Na sala de aula era sempre um problema para Jacó na hora da chamada, né? Trapaceiro, presente. Jabes não é o único. Além de nomes que, independente do significado, são feios o suficiente, não é? Como Melquisedeque, Nabucodonosor e coisas assim. Sofonias, Zorobabel. Nomes nada interessantes para pôr em filhos, mas que alguma mãe teve a ideia de fazê-lo. Jabes tem o nome de aflição, pesar. Ou seja, ele nasceu em meio de aflição. Mas a questão é que seu nome, ou o destino que muitos veriam selados no nome que lhe foi dado, não vai ser problema para Jabes. Jabes está disposto a não ser sujeitado a um nome ruim, a uma história ruim, a um passado ruim. Ele está disposto a superar, a vencer a despeito de tudo quanto lhe veio de difícil na vida. Ele foi quem inventou a frase que se a vida te deu um limão, faça uma limonada. Em vez de ficar reclamando, lamentando, chorando, usando a psicologia para jogar a culpa em pai e mãe, ele prefere reescrever a sua história, não confiando em si mesmo, que aí é passar de um erro para o outro. É passar do erro de ficar se vendo como coitadinho, pobrezinho, vítima da história, para agora se ver como o arrogante que tem o controle sobre sua vida, o homem que na verdade confia no braço, confia no próprio homem e por isso agora, aos olhos de Deus, é maldito. Não é esse tipo de mudança que Jabes tem em mente. Ele olha para Deus e quem sabe ele pensa: sou pobre, Deus é minha única salvação. Sou doente, Deus é a minha única opção. Nasci no meio da aflição, tenho um nome de aflição, Deus é a minha única escolha. Deus é a minha única possibilidade, vou me agarrar em Deus, vou buscar em Deus. Ele faz ecoar no seu coração, com séculos de antecedência, o que o salmista diria: eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? E ele então finalmente diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus, a terra, que fez os montes. Se ninguém mais pôde me resolver o meu problema, se ninguém mais pôde trazer solução, ninguém pôde me ajudar, em Deus eu vou me agarrar, Ele vai ser o único que não vai falhar na minha vida. E Jabes se apega a Deus, provavelmente na sua infância. Provavelmente quando começa a ganhar consciência do que o seu nome significa, começa a perguntar para a mãe: mãe, por que meu nome é assim? O que meu nome significa? Ah, seu nome significa aflição, pesar. Ih, é ruim, hein? Que foi que eu te fiz, mulher? Ah, menino, vai brincar, vai brincar. Ele está disposto a mudar a sua vida. Nós podemos escolher, irmãos, entre viver o eterno pranto ou prantear somente aquele que é o nosso direito. E depois fazer o que Isaías diz: levantar da poeira, sacudir o pó, olhar para cima e esperar pelo avivamento do Senhor. A vida é dura, para alguns muito mais do que para outros. Mas o fato é que, passado o tempo da tristeza e do pranto, a vida continua. Ela tem que continuar. Existem razões maiores de alegria do que de tristeza. Especialmente se você conhece a Deus. Especialmente se você foi salvo por Jesus Cristo. Levanta. Levanta a cabeça. Encara a vida de frente. Grandes homens de Deus, quando estavam nesse momento de conflito, tristeza e chororô, Deus não ficava lá, tadinho, pobrezinho. Me lembro que no Brasil meu pastor sempre reclamava isso. Falou: a gente põe disciplina a alguém, a gente chama a atenção de alguém, daí vai um monte de gente lá consolar quem foi disciplinado. Deus não faz isso.
pessoa vê, oh, Deus, veja só o que aconteceu. Deus fala, bem feito. Quem mandou mexer com fogo? Quem mandou entrar pelo caminho errado? Tomou, levou, se ferrou. Se é que Deus usa essas palavras. Ah, mas tadinho de mim nada. Fica de pé e fala como homem, que eu vou falar com você. Enquanto Moisés, Jó e os outros ficavam lá, tadinho de mim, Deus não falava nada. Quer que eu fale com você? Fica de pé, encara a vida. Levanta. Ah, o meu nome é Jabes. E daí? Muda. Pega um apelido, Janjão. Qualquer outra coisa. Quando ficar velho, ninguém vai te chamar de Jabes. Teus filhos vão te chamar de pai. Tua mulher vai te chamar de Benê. Não interessa. Você também não é obrigado a sair mostrando aí tua identidade para todo mundo, tua drive license. E quando der, tiver que mostrar, põe o dedão em cima do Jabes. Esse aqui sou eu. Pronto. Qual o problema de um nome? Você não é determinado por nome. Deixe-me dizer uma coisa, se você acredita em horóscopo, você não é determinado pelo dia que você nasceu. Se fosse assim, como só existem 12 signos, significa que os 7 bilhões de pessoas que existem no mundo teriam que ser divididos por 12 grupos, dos quais 12 grupos teriam que ter exatamente o mesmo tipo de sorte a cada dia. Para mim pouco importa se Marte entrou em conjunção com Júpiter, eles e que se entendam. Eu não estou nem aí com eles, não me faz a mínima diferença. Não me interessa o país onde eu nasci, da família onde eu vim, o que me importa é que Deus me pôs aonde eu deveria ter nascido. Eu não coloco Deus como a grande falha da minha história, como aquele que me fez nascer aonde eu não devia ter nascido. O fato é que a minha história é a minha história, e eu sou o que sou como resultado da minha história e a intervenção de Deus. Se a minha história fosse diferente, a intervenção de Deus fosse a mesma, minha história seria diferente. O fato é que eu sou o que sou, como diz o apóstolo Paulo, por causa da graça de Jesus. E por isso eu posso olhar para trás e dizer, graças a Deus pelos pais que eu tive, ou graças a Deus até pelos pais que não tive, mas o fato é que estou vivo. Sobrevivi. A Bíblia nos diz que Jabes seria alguém cujo futuro seria de aflição. Porque de fato ele na oração ele pede que Deus o livre exatamente disso. Guardando-me, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. Ou seja, parece que ele cresceu naquele ambiente nocivo de uma mãe que coloca um nome sobre um filho, como quem parece que quer culpar o filho pelos seus sofrimentos. Eu já ouvi falar de mulheres que na hora da dor do parto quer bater no marido, mas não no filho. Agora, a mãe dele quer colocar a culpa no menino. Parece que ele, de alguma maneira, se cria nesse tipo de ambiente. E se não fosse o seu apego a Deus, ele teria sido traído pela sua história. Ele teria acreditado que era um derrotado. Ele teria acreditado que tudo que lhe espera são aflições. Por isso, uma vez que ele se apega a Deus, ele já vai direto ao ponto. Senhor, me livra do mal. Me livra. Parece que estão me amaldiçoando, parece que estão querendo que eu me dê mal, parece que estão desejando que a minha vida não vá para frente. Senhor, me livra. Seja tu o meu libertador, seja tu o que me concede a vitória. Então vemos já 3 elementos sobre a vida de Jabes. É alguém que se destacou e mereceu destaque, é alguém que sofria aflição, é alguém cujo futuro seria de aflição se Deus não entrasse naquela história.
O quarto elemento é que ele é alguém que teve esperança e fé que poderia ser diferente. Ele entra com humildade diante de Deus e não com arrogância. A história ali de Joãozinho no começo da pregação é uma piada, é claro, mas infelizmente os tipos de oração são verdades. Infelizmente existe aquele que ora e que nunca tem fé de pedir alguma coisa concreta para Deus e diz: seja feita a tua vontade, Deus é que sabe. E existe aquele, por outro lado, que acha que pode mandar em Deus. Você já deve ter ouvido esse tipo de teologia por aí. Você tem que determinar pela fé. Determina. Quem vê pensa que você é o dono do universo. Como é que você vai determinar alguma coisa para o Criador? Deus já tinha falado isso séculos antes, quando ele fala: como é que pode o barro dizer para o oleiro o que ele deve fazer? Quando Jó começa a questionar Deus, por que tanto infortúnio, por que tanto sofrimento, Deus diz: ô baixinho, onde é que você estava? Você que está me questionando, onde é que você estava quando eu lancei os fundamentos do universo? A hora que você me responder isso, eu começo a conversar com você. A hora que você conseguir explicar os mistérios do átomo, a hora que você conseguir explicar as leis da física, a hora que você conseguir entender quem nasceu primeiro, se foi o ovo ou a galinha, a hora que você entender quem foi que criou Deus, e esse tipo de pergunta que você tem na sua cabeça, aí talvez a gente comece a conversar. Mas enquanto você não entender nada disso, que história é essa de me questionar sobre sua vida e querer me perguntar por que essa injustiça, por que eu não fiz isso, por que eu não fiz aquilo? Eu é que sei os caminhos que eu tenho para você. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho para você. E Deus diria mais tarde para Jeremias: são pensamentos de paz para te dar um futuro e uma esperança. Então segura a bordoada. Segura a dor, meu amigo. Porque o plano de Deus não é isso para a tua vida. A dor é só o processo. Assim como a dor do parto é o processo para muitos anos de alegria que uma mãe terá de ter um filho. Mas a dor não é para sempre. A mãe não vai ficar sentindo aquelas contrações para sempre. Aquilo é só o processo. As nossas dores e sofrimentos são temporários, e ainda que fossem vastos o suficiente para se comparar com as de Paulo, ele ainda diria: não servem para comparar com o eterno peso de glória que nos espera nos céus. Tem gente que diz: olha, pelo tanto que eu estou sofrendo, eu imagino que a minha coroa no céu deve ser grande. Não, irmão, de acordo com o apóstolo Paulo, não serve para comparar, vai ser muito maior do que você pensa. Ele teve esperança e fé de que poderia ser diferente. E ele vai humildemente, na NVI diz assim: abençoa-me. Esse que aparece na NVI, na Bíblia Ferreira de Almeida, ela diz: tomara que me abençoes. Ele, entre outras palavras, humildemente, ele não chega determinando e dizendo o que Deus tem que fazer. Ele se humilha diante de Deus e diz: Senhor, é isso que eu sou. Parece que eu nasci predestinado ao sofrimento. Olha o nome que me deram. Olha o desejo que tem sobre a minha vida. Se não for o Senhor, eu estou ferrado. Então ele diz: Senhor, tomara que Tu me abençoes. Esta é minha fé, esta é minha esperança. O meu desejo, Senhor, é que o Senhor mude minha história. O meu desejo, Senhor, é que de Te esperar e de confiar em Ti, a minha vida seja livre dos males. A minha história possa ser diferente. Quando Deus chama homens que tinham um nome, muda o nome deles. Jacó passa a ser Israel, Abrão passa a ser Abraão. Quando Deus muda esses nomes, quando Simão muda para Pedro, esses nomes, irmãos, não são mudados por coincidência ou só por capricho divino. Eles são mudados porque literalmente Deus está mudando a história daquela pessoa. Abrão, pai de muitos,
Não serve, tem que ser Abraão, pai de nações, porque é isso que eu quero para você, menino. E ele muda. Jacó, trapaceiro, embusteiro, não serve. Israel fica melhor, príncipe de Deus, porque é isso que eu tenho para você. E como custa para Jacó entender isso? Como custa para Jacó chegar lá e ser um Israel? Mas finalmente ele aprende que não é pela força do seu braço, que não é enganando, trapaceando, não é se esforçando, é confiando em Deus que ele vai chegar lá. E confiando em Deus ele se torna em Israel. Ele é alguém que queria ser abençoado. Que Deus me abençoe, é o desejo dele. Eu quero que Deus me visite com sua graça. É isso que eu quero. Ele é alguém que não confiou em si mesmo para a mudança, invocou o Deus de Israel. Ele não disse, vou crescer pelo meu braço, vou estudar bastante. Não que essas coisas estejam erradas, trabalhar, estudar e crescer. Mas quando nós confiamos nestas coisas, quando nós nos estribamos, ou seja, baseamos, pisamos nestas coisas como sustento daquilo que nós cremos que vai trazer mudança na nossa vida, nós estamos nos estribando em coisas que estão fadadas à destruição. Ele é alguém que queria ser abençoado. Ele era alguém que não queria apenas vencer sua aflição, mas suplantá-la. Tem gente que quer só o suficiente para um momento. Senhor, me dá um emprego. Deus dá um emprego para ele. Aí vem alguém e fala, olha, eu estou pensando em te dar uma promoção. Não, promoção já é demais, não quero não. É muito trabalho, muita coisa para pensar. Tem gente que só quer resolver o problema ali, momentâneo. Jabes não. Ele diz que o Senhor me abençoe e alargue minha fronteira. Amplie o meu território. Aumenta a minha posse. Aumente as minhas capacidades. Me faça ver mais. Me faça como a águia, Senhor. Me eleve. Porque Isaías, num dado momento, ele diz, eu sou menos do que nada, sou um verme. O verme rasteja. A visão do verme é a visão do pó. É onde está a sujeira, a titica da galinha. É onde está o pó. É tudo que ele vê. Mas Deus vai dizer para ele que os que confiam no Senhor serão como águia que voam altos nas alturas e renovam suas forças. Porque a águia tem outra visão. A águia não vê só o que o verme rastejante vê. Ele vê o que está lá adiante. Ele vê a salvação que está do outro lado do muro. Ele vê a redenção que está do outro lado do problema. Ele vê a alegria e a prosperidade do Senhor que vem do lado de lá, do momento, dos anos de aflição que a vida te deu agora. E por isso, mesmo em aflição, ele já pode começar a cantar louvores ao Senhor, porque pelos olhos da fé, ele já viu o futuro. Pelos olhos da fé, ele já viu como essa história termina, e ele não precisa esperar mudar para começar a glorificar e agradecer ao Senhor. Já no meio da dor, no meio do sofrimento, ele começa a glorificar a Deus. Jabes é alguém que não queria Deus por um momento. Ele pede que a mão do Senhor seja com ele. Ele não quer que só a bênção, ele não é como aquele crente sem vergonha, safado, que só vem na igreja no momento da crise, pede a bênção, Deus resolveu, mudou o problema dele, pronto. Daí já qualquer coisa é desculpa para não estar na igreja, não estar no estudo bíblico, não ler a Bíblia, não orar, não fazer isso, não fazer aquilo. E está satisfeito com as migalhas que caem da mesa de Deus, enquanto ele esquece que está sendo chamado como filho para sentar-se e ser dono da mesa. Jabes não se contentava com isso. Ele não queria só apenas sair da linha de miséria. Ele não queria apenas sair da possibilidade da dor. Ele não queria Deus apenas como um pote de ouro, como
como o anãozinho irlandês que nós encontramos no final do arco-íris para pedir, ou como o gênio da lâmpada só para ter um relacionamento momentâneo para resolver o meu problema. Ele quer que a mão de Deus esteja com ele, como Moisés, que Deus diz: olha, Moisés, vai, levanta acampamento e caminha, entra nesse deserto e vai andando, meu filho, que tem muita coisa para o lado de lá ainda. E ele fala: quem vai comigo? Ele fala: meu anjo irá com você. Ele fala: não vou. Se o Senhor mesmo não for comigo, não me faça sair daqui. Porque eu não confio em anjo, não confio em santo, não confio em espírito, não confio em ninguém. Eu só confio em Ti, Senhor. E Deus diz: eu irei com você e serei o teu consolo. Ele fala: então agora eu vou. Nós precisamos querer que a mão de Deus esteja conosco, irmãos, e não apenas que Deus resolva os nossos problemas com o seu dedo. Deus, toque aqui na minha ferida, toque aqui na minha conta que eu tenho para pagar. Senhor, toque aqui no meu problema emocional. Não, antes a gente faz a oração daquele hino: com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, e não me atrevo a dar nenhum só passo sem o teu amparo, ó meu bom Senhor. Quando alguém deseja que a mão do Senhor esteja com ele, ele não pensa apenas no que Deus dá, ele pensa no que Deus requer. Porque para seguir a Deus, ele sabe que é preciso perder. Ele sabe que para seguir a Deus é preciso renunciar. Por isso, quando ele ora e diz: eu quero que a tua mão seja comigo, ele já vai desprendendo o seu coração de qualquer coisa, porque ele sabe que esse pode ser o requerimento para que o Senhor esteja com ele. Jabes sabia de sua vulnerabilidade, por isso ele ora: me preserves do mal. Eu estou suscetível a todo tipo de males. Quantos homens brincaram com Deus? Os donos do Titanic disseram que aquele era um navio que nem Deus afundava. John Lennon disse que era mais famoso do que Jesus Cristo. Vários roqueiros que depois morreriam de overdose, afogados no seu próprio vômito, disseram que eram deuses. Jabes não. Jabes, ele diz: eu tenho consciência da minha vulnerabilidade. Eu tenho consciência de que se o Senhor não for comigo, como diria o salmista mais tarde, ora diga a Israel, teríamos sido devorados vivos. E finalmente Jabes é alguém que viveu daquilo que creu. Porque o justo viverá pela fé. Significa que ele não só viverá crendo, mas que ele vai viver do que creu. E a Bíblia diz: e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. O justo viverá pela fé, porque ao pedir ao nosso Deus, Ele concederá o desejo do nosso coração. Porque ao andarmos com Deus e sua mão andar conosco, nós veremos as proezas e maravilhas de Deus ao longo da nossa jornada até o fim dos nossos dias. Nós viveremos crendo até o final. Mas não só viveremos crendo, viveremos do que a fé nos proporcionou. Comeremos do melhor da terra. Experimentaremos a melhor alegria. Viveremos o melhor estilo de vida, teremos a melhor companhia e morreremos a melhor morte e teremos a vida eterna.
Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar a mim mesmo, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu Espírito. Quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Oh, yeah. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar a mim mesmo, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu Espírito. Quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. A família conhece ao Senhor Jesus e sabe muito bem o que significa criar um filho no temor do Senhor. Todavia, eu devo perguntar aqui, diante de Deus e das testemunhas, se os pais prometem criar esta criança no temor do Senhor, como tem criado suas duas filhas. Amém? Prometem ser o modelo, porque ele vai ser a primeira Bíblia, que vocês vão ser a primeira Bíblia que ele vai ler. Muito antes que possa ler as páginas da Bíblia, ele deverá ver Jesus e conhecer a Deus através da vida de vocês. Vocês estão dispostos a prometer diante do Senhor
a manterem-se fiéis, servindo ao Senhor com toda a integridade, para que o Samuel possa ver Jesus na vida de vocês. E finalmente a pergunta mais difícil: Samuel é de Deus. Deus nos usa como veículos para trazê-lo à existência. Mas ele é do Senhor. Porque ainda que o seu corpo possa se explicar pelas células herdadas dos pais, pelos cromossomos vindos dos pais, a alma que faz com que Samuel esteja vivo, na verdade, veio direto dos céus. Isso não se herda biologicamente. Quando Samuel foi concebido no ventre materno, Deus enviou uma alma, Deus enviou um espírito, e esse foi fabricado na hora por Deus. Portanto, Samuel é dele. E se ao crescer Deus resolver chamar o Samuel para ser um missionário num campo distante, um pastor, quem sabe, enfim, vocês estão dispostos a entregá-lo e deixar que Deus cumpra o seu propósito na vida deles, assim como Ana fez com o pequeno Samuel e entregá-lo na casa do Senhor? Amém. Eu vou tomar Samuel nos meus braços. Pai, em nome de Jesus, quero, Senhor Deus, colocar diante de Ti, Senhor Deus, a vida do Samuel, a vida dos pais, Senhor Deus, para que esse menino possa crescer no temor do Senhor, Te dando louvores e graças, Senhor, pelo dom da vida, e pedindo, Senhor Deus, toda a proteção e toda a graça sobre a vida deste menino, sobre a vida dos seus pais, para que possam, Senhor, criá-lo na Tua presença, tendo abundância, fartura, bênção do Senhor em todas as coisas. E que o Senhor Jesus seja, Senhor, aquele que não é, Senhor, simplesmente o convidado, mas o dono da casa. Pai amado, e que Samuel cresça, vendo Jesus dentro da sua casa, muito antes, Senhor, de entender que Jesus está na igreja. Que o Senhor esteja, Senhor, abençoando a vida deste menino, e livrando de todos os males, livrando o Senhor de todos os intentos de Satanás contra esta vida. Que o Senhor esteja cercando-o com a Tua graça, com a Tua proteção, com o Teu amor. E no seu devido tempo, trazendo a revelação à vida do Samuel, do Teu poder, do Teu amor e da Tua presença. Se houver tempo, caso Jesus não venha até lá, que Ele possa ser usado para os Teus propósitos. Para isso, consagramos a vida do pequeno Samuel a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Vou entregar o Samuel aos pais para que cumpram suas promessas diante do Senhor.